Bom dia, meus irmãos. Pode tomar o seu assento por um instante. Pastor Marcos Paixão me convidou para trazer uma palavra voltada aos pastores e aos aspirantes. Eu quero meditar com vocês em cima de 3 textos. E não se assuste, apesar de ser 3 textos, eu não vou passar das 2 horas que o pastor Marcos me deu. Vai ser bem breve. Eu quero pedir a você, nessa manhã, que abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Nós vamos ler esse texto juntos e os outros textos vocês me acompanharão depois na leitura. Diz assim a palavra do Senhor: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. O autor de Hebreus, quando ele escreve essa carta, ele escreve com um propósito muito claro. O objetivo dele era fortalecer a fé daqueles irmãos que estavam voltando ao judaísmo, as velhas práticas. Então é uma carta de encorajamento. E quando o autor chega no último capítulo dessa carta, ele começa a trazer algumas instruções finais, orientações gerais. E aqui no versículo 17, ele dá uma orientação quanto aos líderes. Aquela comunidade deveria obedecer aos seus líderes que foram levantados por Deus, que foram colocados como autoridades diante deles. E esses líderes, eles são descritos como aqueles que cuidam do seu rebanho. Nos 3 textos que eu quero meditar com vocês nessa manhã, esse de Hebreus, o de Atos, capítulo 20, versículo 28, e 1 Pedro 5, do 1 ao 4, todos esses 3 textos têm algo em comum. Primeiro, eles apresentam a responsabilidade do pastor, que nesse caso aqui compete ao cuidado, ao ensino, ao pastoreio. E depois, a segunda parte desse texto sempre traz alguma exortação, alguma orientação, ou até mesmo alguma motivação para o ministério. Porque o ministério pastoral é árduo. Não pense você que é fácil, você que não é pastor, é muito árduo. Então a palavra de Deus, ela sempre nos instrui, trazendo a luz à tona a nossa responsabilidade como pastor, para que jamais venhamos a nos esquecer. Mas ela também traz muitos alertas. Ela pesa sobre nós. Eu quero então falar com os pastores e aqueles que almejam o episcopado acerca de verdades que nós, pastores, não podemos jamais nos esquecer. E a primeira verdade se encontra no texto de Hebreus. Nós não podemos nos esquecer que nós prestaremos contas a Deus pelo rebanho que Ele confiou em nossas mãos. Essa é uma verdade que deve estar grudada em nossos corações, em nossas mentes. Em casa eu tenho a foto de todos os membros na parede do meu quarto com esse texto. Eu presto contas a Deus pelo rebanho que Ele confiou em minhas mãos. Então a primeira verdade que nós não podemos nos esquecer é que um dia nós prestaremos contas a Deus. Isso é muito sério. Isso significa que nós não podemos conduzir o rebanho ao nosso bel prazer, com as nossas intenções, ou para a nossa própria glória. Nós somos copastores, estamos a serviço do Supremo Pastor, e um dia daremos contas das nossas ovelhas a Ele. A segunda verdade se encontra em Atos, capítulo 20, versículo 28. Se você quiser virar aí a sua Bíblia para me acompanhar. Atos, capítulo 20, versículo 28. Algumas verdades nesse texto. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui, está orientando os presbíteros de Éfeso. Provavelmente foi o último encontro dele com eles. Ele diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Aqui nós temos a nossa responsabilidade, cuidar do rebanho. Cuidem então de vocês e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos,
para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Na parte A desse texto, nós encontramos uma responsabilidade e uma verdade que nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos nos esquecer que nós somos vocacionados pelo Espírito Santo. Nós não estamos no ministério pastoral por conta de nossas habilidades naturais, por conta da facilidade que temos de nos comunicar. Nós só estamos no ministério porque fomos alçados a esse ministério pelo próprio Espírito Santo. É isso que Paulo diz aos presbíteros de Éfeso. Cuidem de vocês mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Essa é a verdade que nós não podemos nos esquecer, porque a nossa tendência, por vezes, é acreditar que nós temos capacidade de persuadir as pessoas. Temos capacidade de liderar bem porque nós temos habilidades naturais. Na verdade, tudo que fazemos, todo o acerto que fazemos no ministério é por causa do Espírito Santo. E todo erro é culpa nossa. Nós não podemos jamais nos esquecer que estamos no ministério, nos mantemos em pé no ministério por conta do Espírito Santo. Porque a parte do Espírito Santo acabou o seu ministério. Ainda uma segunda verdade, uma terceira verdade que não podemos nos esquecer, está ainda em Atos capítulo 20, versículo 28. Não podemos nos esquecer que a igreja não é nossa. A igreja não é nossa. Nós vivemos em tempos terríveis onde pastores são donos de igrejas. Mandam, desmandam. A igreja tem que ser do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E ele conduz a igreja ao seu bel prazer, de acordo com as suas preferências. Como se a igreja fosse dele. Como se a igreja fosse algo da família que vai passando de pai para filho. Nós podemos cometer esses erros também. Nós podemos ser seduzidos pela serpente a pensar que nós somos donos da igreja e que a igreja não funciona sem a nossa presença. Eu estou falando isso para vocês porque essa tentação eu passei recentemente quando tive que deixar a igreja no Japão para estar aqui. Eu fui tentado a pensar como essa igreja vai ficar, como os irmãos vão ficar, como vai funcionar, será que vai ficar bem? Eu tive que ser lembrado, a igreja é de Cristo. Ele é o dono da igreja. Ele vai cuidar como cuidou até agora. Essa é uma tentação que pode estar presente nos nossos corações, pastores. Tenho certeza que você não me deixa mentir. Mas a palavra de Deus aqui em Atos diz que a igreja é dele. Porque ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Você não comprou a igreja com o seu próprio sangue. Então essa é a terceira verdade que nós não podemos nos esquecer. A igreja é de Cristo. Nós trabalhamos para Cristo, nós servimos a Cristo. Nós não estamos montando um império, um reino para nós. Nós trabalhamos para Ele. E é Ele que vai cuidar da igreja sempre. A quarta verdade que nós não podemos nos esquecer como pastores se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, parte A. O apóstolo Pedro também está trazendo, capítulo 5, versículo 2, parte A. O apóstolo Pedro também está trazendo algumas orientações aos presbíteros. E ele diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus. Lembra que eu disse que os 3 textos falam de responsabilidades? E eu não vou expor as responsabilidades até por falta de tempo. E também porque ontem nosso irmão também expôs um pouco das nossas responsabilidades. Mas o texto diz que nós devemos pastorear o rebanho de Deus, que está ao nosso cuidado, né? Está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de Deus.
Nós não devemos nos esquecer, em quarto lugar, que a igreja que é de Cristo deve ser conduzida como Ele quer. É isso que o apóstolo Pedro diz no versículo 2, parte B, até o versículo 3. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. O que Deus quer? O que Deus ordena? Bom, existem inúmeras ordens em outros textos, como em 1 Timóteo, capítulo 3, em outros textos também da palavra de Deus, mas aqui no texto nós encontramos alguns lampejos, algumas reverberações do que Deus ordena para nós como pastores, de coisas que Ele ordena fazer e ordena não fazer. Eu quero que você corra os teus olhos na parte final do versículo 3. Em primeiro lugar, ele diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, então é algo que nós devemos fazer, não por obrigação. Ninguém foi chamado ao ministério por obrigação. Se esse foi o seu caso, você está no ministério de forma errada. O ministério pastoral é algo que o aspirante deseja, porque os que almejam o episcopado almejam uma nobre função. Se você foi arrastado pela orelha pelo ministério, você está equivocado quanto ao seu ministério. Porque, ao contrário dos profetas, o chamado pastoral funciona de duas formas. Chamado interno, você deseja, e chamado externo, a igreja confirma. Se não é o seu caso, então você deveria repensar um pouco seu ministério. Não faça, então, não sirva no seu ministério por ganância. Olha só, acho que a teologia da prosperidade já existia naquele tempo. Mas com o desejo de servir. Como que Deus quer que atuemos no ministério pastoral? Não por ganância, mas com o desejo de servir. Ganância é a ideia de receber, de ganhar. O pastor não deve almejar esse tipo de coisa. Antes ele deve se entregar, ele deve se doar, ele deve dar. Também somos instruídos pela palavra de Deus aqui por Pedro a não sermos dominadores. O pastor dominador é aquele que quer ter todos debaixo do seu controle. Ele quer dominar as mentes. Ele quer privar as pessoas de conhecimento. Por quê? Porque ele quer essas pessoas debaixo do seu domínio. E há muitos pastores assim. Mas nós não podemos ser assim, porque não é isso que Deus quer para nós como pastores. O que Ele quer? Ele quer que sejamos exemplo. Veja aí. Mas como exemplo para o rebanho. Ao invés de dominar, imite a Cristo. Seja um exemplo para o seu rebanho. E por fim, para concluir, sabendo na prática que o ministério pastoral é árduo, é terrível, é um fardo, é pesado, é um sofrimento. Sabendo de tudo isso, eu quero concluir com as palavras finais do apóstolo Pedro, que está lá no versículo 4, onde Pedro nos faz olhar para o porvir, nos faz olhar para quando receberemos a imperecível coroa da glória. Veja como ele conclui: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Se você quer algo que motiva você a permanecer no ministério, olhe para a incorruptível coroa que está proposta para nós. Amém? Curva sua cabeça, eu quero orar com vocês mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez, porque a revelação especial foi nos dada. Porque se não fosse a revelação especial, nós não teríamos conhecimento salvífico acerca do Senhor. Nós apenas teríamos o conhecimento geral, da qual saberíamos que existe um Deus, um Criador, mas nós não o conheceríamos, porque o Senhor se revelou através da palavra até nós. E por isso nós estamos aqui. Porque um dia nós ouvimos o Evangelho que foi anunciado pelos apóstolos e profetas no Novo Testamento.
E essa verdade adentrou nos nossos corações através da ação do Espírito Santo em nós. E agora nós estamos aqui. Então, Pai, eu te agradeço por essa rica oportunidade de poder estar num momento como esse, junto com meus irmãos, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Se tem algo que nós precisamos, é aprender a amar a Tua Palavra cada dia mais, porque ela é nosso precioso tesouro. Eu oro por mim e também pelos pastores que aqui estão, na expectativa de que o Senhor nos fortaleça, nos ajude a cumprir o nosso ministério de acordo com a Tua vontade, não a nossa. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.